Bom dia, meus queridos. Nós estamos aqui hoje com a correção da atividade de biologia do dia 10 de junho. Ela é sobre organelas citoplasmáticas. Corrigir é uma forma de tirar dúvida, caso vocês tenham tido. Se vocês acertaram, parabéns. Se não acertaram, não tem problema. Nós vamos sanando as dúvidas, tanto nas pesquisas que vocês estão fazendo, como na correção. A primeira questão diz assim: o retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. A porção do retículo, chamada de granular ou rugosa, está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de letra D, ribossomos aderidos, porque os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas, estando aderidos ao retículo endoplasmático, torna esta porção granulosa, ok? Letra D. A segunda, deixa eu colocar aqui uma corzinha diferenciada para marcar a resposta. A segunda diz assim: em algumas células de defesa do nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que essas organelas, o que será que os lisossomos desempenham na nossa célula? Que papel estaria relacionando os lisossomos à defesa das células? Olha só, vamos lá. Quando uma célula quer se defender, e ela pode, ela faz o mecanismo de fagocitose, certo? Então, essa fagocitose, ela engloba partículas estranhas. Isto é uma forma de proteção do organismo. Ao englobar essas partículas, é necessário que algumas enzimas sejam lançadas para que ocorra a digestão dessa partícula estranha. Então, é nesse ponto que entram em ação os lisossomos, que têm substâncias que realizam a digestão. Então, a nossa resposta seria letra D. Realizam a digestão intracelular, processo fundamental para a realização da fagocitose, pois os lisossomos fazem digestão celular. A terceira questão traz algumas organelas celulares, são encontradas tanto em células animais quanto em células vegetais. Analise as alternativas a seguir e marque a única encontrada apenas na célula vegetal. Vamos por exclusão. Mitocôndria. Mitocôndria é a fábrica de energia, né? Então, tanto células animais como vegetais têm. Retículo endoplasmático liso, todas as células também têm, porque está ligada ao processo de produção lipídica. E tanto células animais precisam de produção de lipídio, quanto as vegetais. Plasídeos. Plasídeos é uma palavrinha que talvez não seja muito comum. Vamos deixar ela para ver no final. Complexo golgiense. Todas as células que são eucariontes possuem o complexo golgiense. E peroxomos, que está ligado a uma função também de defesa, de produção de substâncias da nossa célula. Então, as duas alternativas mais desconhecidas para a gente são plasídeos e peroxomos. Porém, plasídio, ele tem uma palavrinha que ela é sinônima bem conhecida, são os plastos. E os plastos estão em células vegetais. Os plastos, sim, são aqueles que nós sabemos que ocorre a fotossíntese, cloroplastos. Então, plastos são sinônimos de plasídeos. Então, só essa organela é encontrada nas células vegetais. Vamos para a quarta questão. Os centríolos são estruturas citoplasmáticas formadas por... Bem, pessoal,
Os centríolos, eles são estruturas que auxiliam na divisão celular, certo? É como se fosse um feixe de canudos ocos que ficam nas extremidades da célula na hora da mitose, certo? Na hora que for necessário puxar as fibras do fuso para ocorrer a anáfase. Então, ele é feito de uma substância chamada de microtúbulos, certo? São 9 microtúbulos organizados em trios e eles são ocos. Eles se assemelham a canudos empilhados e isso são os nossos centríolos, que vai ficar com a letrinha D. A próxima questão, ela traz para vocês a imagem de várias organelas. Ao lado tem uma coluna com características próprias de algumas, certo? Aqui, no primeiro parêntese em branco, nós vamos tentar saber qual dessas organelas realiza a fotossíntese. A fila foi dada agora há pouco, né? Cloroplasto, que tem plastos e que só está presente na célula vegetal. Como é uma imagem, não dá para eu colocar aqui a letrinha F, mas no primeiro parêntese vocês encaixem ou confiram aí letra F. O segundo parêntese diz assim: libera energia por meio da respiração celular. Quem é a nossa organela que libera energia, que faz respiração celular, que é responsável por ser a usina de energia das células? É ela sim, a famosa mitocôndria, que fica letrinha C no segundo parêntese. No terceiro parêntese, nós vamos procurar ver quem é que fabrica as proteínas na célula. Quem será que vocês acham que seja? Falamos sobre ele na questão 1. Isso mesmo, os ribossomos. Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese das proteínas, certo? Então, o terceiro parêntese ficaria com a letrinha E, ribossomos. Próximo parêntese, quarto parêntese, produz, transporta e armazena substâncias. Então, ele tem várias funções. Então, produzir, transportar e armazenar substâncias. É uma organela que está bem próxima ao núcleo, certo, gente? Por quê? Porque a síntese, né, do nosso DNA e RNA tem que ocorrer próximo ao núcleo para ser ágil a função, o funcionamento da nossa célula na produção das proteínas que o núcleo demanda, né? Que o núcleo comanda. Está aqui, ó, retículo endoplasmático, que vai ser tema da próxima aula que eu vou passar para vocês, certo? Retículo endoplasmático que possui uma porção lisa e uma outra rugosa, mas isso aí já é outro tópico. Vai ficar aqui no quarto parêntese, letrinha A. No quinto parêntese, ele pergunta quem é que armazena proteína e outras substâncias. Vem logo depois do retículo endoplasmático na organização celular. Ele fica entre o retículo e a membrana plasmática. É o complexo golgiense, certo? Ele é um emaranhado de sacos empilhados, de onde surgem vesículas que vão dar origem também aos lisossomos, e lá estão armazenadas as proteínas e outras substâncias que foram enviadas pelo retículo endoplasmático, por exemplo, certo? Então, no nosso quinto parêntese, ficaria a letrinha D, complexo golgiense. No último parêntese, que é o sexto parêntese, diz assim: realiza a digestão dentro da célula. Quem realiza a digestão? Falamos sobre isso aqui na fagocitose, né? Uma das digestões pode ser a fagocitose. Então, vai ser letrinha B, os
lisossomos. A quinta questão, eu pedia que você listasse as organelas citoplasmáticas que estavam no vídeo, né, do link que eu mandei, e que vocês colocassem pelo menos uma característica de cada uma delas. Como é uma questão aberta, eu espero que cada um de vocês tenha analisado o vídeo, pausado o vídeo, observado as características, listado. Muitos mandaram para mim, estou mandando a correção, mesmo sem alguns terem enviados, mas para sanar as dificuldades e a ansiedade de algumas pessoas que estavam pedindo para que eu fizesse a correção. Beijos, saudades e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.